Oi, pessoal, tudo bem? Ralph Peter com vocês novamente, programa Livros em Revista, que vai ao ar toda segunda-feira, às 19 horas, pela nossa BCC Television e agora também no nosso canal no YouTube, www.livrosemrevista.com.br. É o que deverá entrar no ar, provavelmente, a próxima semana. Nós temos sempre o firme propósito de levar até vocês um bom entretenimento com um elevado teor de cultura, que vai naturalmente acontecer daqui a alguns segundinhos, porque estamos recebendo a gloriosa visita do José Wayne, que, o apesar aqui é com aspas, né? apesar de ser engenheiro de formação, é um escritor com boa devoção, com livros exitosos, aliás, 12 livros já nas costas, fora alguns que estão aí no forno para serem editados. E lançou agora, recentemente, pela editora Extremos, é uma editora portuguesa que aqui no Brasil é dirigida pelo jornalista Sérgio Pereira Couto. Ele lançou Memórias de um Passado Perdido, um título muito bonito que eu ainda infelizmente não li, está quentinho aí, ainda não me trouxe, mas veio aqui ao programa para contar das suas histórias, da sua trajetória, que é bastante exitosa, como já falei, e veio a brilhantar o nosso espaço. Muito obrigado mesmo por você ter vindo, José. Que história é essa? Você é engenheiro, de repente vira literato, escritor, sim. E pelo que o José me falou dos bons, como é que se dá isso? Eu tenho uma história interessante. Eu sou um engenheiro civil, trabalhei muitos anos com projetos industriais durante toda a minha vida. E, a partir de um certo momento, teve um fato familiar que despertou uma vontade de escrever, assim, terrível. Eu escrevi, isso começou em 2016, eu escrevi e gostei tanto que escrevi mais e bem mais do que eu imaginava que eu pudesse escrever. Era muito mais fluido do que você imaginava. Eu escrevi, exatamente. Mas você escrever é uma coisa, lerem o que você escreveu é outra, né? Você matou a charada, porque, de fato, ainda mais agora, no momento tenebroso, economicamente falando. Bom, esse é um momento muito pior da economia, não só a crise toda que se abateu no Brasil nos últimos anos, mas nós temos também agora a crise do mercado livreiro especificamente, né? Que é muito impactante para todos nós. Essas duas, as livrarias e editoras que estão fechando, vai causar, ainda não causou, mas seguramente causará uma debacle dominó, né? Certamente. Mas eu escrevi e estou fechado com isso e gostei, então vamos lá. Eu tive esse impulso de escrever, escrevi esse meu primeiro livro chamado Herança Viva, que é um pouco da minha história e um pouco de uma história que eu gostaria de ter vivido. É um livro interessante, é um livro que passou por todos os processos, mas é um livro de produção independente. Eu não coloquei ele em nenhuma editora, eu produzi poucas unidades, vendi poucas unidades, porque produção independente, você sabe que... Não tem a divulgação, né? É muito difícil você divulgar, é muito caro você divulgar. É verdade. E outra coisa, depois que eu escrevi o Herança Viva, eu escrevi outros 11 livros. Assim, coisas que eu tinha na gaveta, ideias que eu queria muito estar contando para todo mundo, coisas da minha cabeça, histórias que eu vi, histórias que me inspiraram. E eu resolvi publicar isso, saber no que ia dar. Fala uma coisa, esse Herança Viva, que é também um título assim, impactante, Herança Viva. Assim como esse recente que você, Memórias de um Passado Perdido. Não tem nada a ver com militarismo, coisa do gênero. Olha, não exatamente, mas tá por aí. É falado um pouquinho do que se viveu no Brasil alguns anos atrás, se fala, mas muito tenuamente. Mas é um romance, é ficção também? Ele é ficção, ele é uma obra de ficção. Não é igual o que você estava me contando há pouco, do Herança Viva, que está entremeado entre fatos reais? Ah, não, o Herança Viva, ele é semi-biográfico, ele é metade contando uma história que eu vivi e gostaria muito de ter contado, e a outra metade, a história que eu gostaria de ter vivido na sequência,
que ainda não aconteceu, pode ser que Que, aconteça. aliás, esse Herança Viva é Ele é grande. de grosso calibre. Ele é grande, ele é um... Diga-se de passagem. Ele ficou grande porque a história, para ser contada, ela é bastante extensa. Tem muito detalhe, né? Muito detalhe. Então eu tentei, sim, colecionei fatos, dei uma ficcionada naquilo, quer dizer, transformei em ficção, e depois eu contei aquilo que eu queria ter vivido na sequência, que eu ainda não vivi. Mas pode ser que até eu viva daquele jeito que está lá. Aquele iate, aquela Ferrari, mesma forma. o iate, a Ferrari dourada, você ainda não conseguiu comprar. Ainda não, mas eu espero que um dia... Bom, já que nós estamos aqui em extremos, sem brincar com o nome da Extremos, né? Já que nós Sim. estamos em extremos, conta um pouco do primeiro e do último. Já que a primeira foi o que deu impulso. Há quanto tempo foi o primeiro? Olha, o livro Herança Viva, eu comecei a escrever em 2016, onde eu comecei a colecionar... Poxa, mas é recente isso. É recente, é recente. Mas Poxa. eu colecionei fatos de 10, 15, 20 anos atrás. Comecei Sim, a colecionar o- esses fatos, e esses fatos me levaram a fazer um livrinho, um livro pequeno. Quando eu li aquilo, eu falei assim, poxa vida, mas eu gostei de escrever isso aqui, eu acho que isso aqui tem continuidade. E aí eu dei continuidade, Deu vazão ao... dei vazão à minha criatividade. Não, eu acho que você deu vazão a uma coisa que você desconhecia, que era o Sim. talento para escrever. Sim, totalmente. Aí eu escrevi aquele livro, eu tinha outras histórias guardadas, engavetadas, que eu gostaria de ter contado. Eu comecei a pegar aquilo, comecei a refinar, transformar em livros, e uma delas foi o Memórias de um Passado Perdido, que depois de um contato com o Sérgio Pereira Couto, que aliás é meu assessor, porque eu não conheço nada desse mercado, e é uma pessoa especial, muito inteligente e dedicada, ele estava representando a Extremos. Quando ele viu o meu livro, o Memórias de um Passado Perdido, eu mandei o material para ele, porque ele estava recolhendo informações para transferir para a editora e publicar livros de novos autores no Brasil, né? Eu mandei a história para ele falou para mim que eu escrevia bem. Ele falou, olha, você tem qualidade, você escreve muito bem, o seu livro é muito bom. Eu me animei, eu falei, puxa vida, finalmente eu recebo um feedback interessante, uma resposta positiva. Um aceno verde, um aceno verde. Um aceno verde, né? Porque você não recebe resposta de editoras, é muito difícil. É muito difícil. E outra, você fazer uma leitura crítica de 12 livros é uma coisa que fica cara, né? Não é um serviço barato, apesar de ser um serviço difícil. Eu reconheço o trabalho, reconheço que é importante. Em alguns casos ele é fundamental, né? Porque representa o sucesso ou o fracasso. Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Mas eu tinha esses livros e o Memória de um Passado Perdido, ele é um livro que ele tem um teor assim um pouco mais internacional. Ele fala sobre os efeitos do roubo de obras de arte pelos nazistas, dos judeus na Europa durante a Primeira Guerra. E tem um personagem muito interessante que eu criei, que ele está no meio exatamente de todo esse bafafá que se deu hoje. E no Brasil, o que é mais importante, porque geralmente esse tipo de gente está na Europa, né? Não está muito no Brasil. Alguns, falando desses caras aí dessa época, muitos vieram para a América do Sul, alguns caíram aqui por engano, mas a maioria queria ir para a Argentina. Inclusive muitos nazistas, né? Muitos Sim, nazistas. O próprio Mengele passou por aqui, tem registros. Não, foi enterrado aqui, né? Foi enterrado aqui. Quem descobriu foi aquele cara que era da Polícia Federal, o Tuma. Foi o Tuma, tem razão, é isso mesmo. Foi na época do Tuma, que descobriram a ossada do Mengele. Lá, acho que em Osasco. Isso mesmo. Acho que foi em Taboão da Serra, não foi? No Embu, por ali. No Embu, naquela região. Pô, mas fala mais aí, interessante esse negócio. Bom, esse livro, O Memória de um Passado Perdido, ele conta exatamente a história de um homem de meia idade, de 45 anos, que ele vive uma descoberta inacreditável. Que ele tem um passado judaico, proveniente da Europa, uma coisa que ele tinha noção, mas ele não sabia o quanto. E aí vai o livro, eu não posso dar spoiler aqui. Não, mas o passado entende-se antepassados ou um passado dele que ele havia esquecido? Um passado que ele não conhecia direito. Então, tipo, o passado tipo infantil. Exatamente, o passado dele era perdido. Então ele vai ao encontro desse passado e vive uma aventura
incrível, incrível. E foi um livro que eu tive vendas desse livro, pessoas gostaram, pessoas elogiaram. Esse passado, desculpe te Pois não incomodar com isso, mas ele foi descobrindo esse passado em função que ele foi visitar os locais, levantou documentos. Como é que ele descobriu esse passado? Não. Neste livro, o passado veio ao encontro dele. Opa! Isso é que é o interessante. Ele não sabia, ele sabia que o pai era uma pessoa triste, depressiva, e que o avô dele tinha sido um europeu, mas ele não tinha exata noção do que ele tinha em mãos. E a hora que ele descobre, ou melhor, a hora que descobrem que é ele que tem tudo em mãos, a coisa fica interessante, porque ainda existe muito interesse em cima de obras perdidas, né? E ele mantinha essas obras com ele? Ele não sabia que ele tinha. Olha! Mas aí tem que ler o livro. O livro não foi lançado ainda. O livro está em pré-lançamento pela editora Extremoz, né? Essa editora Luz Brasileira, sim. Conforme você falou. E ele está em pré-venda no site da editora, extremoseditora.com.br. Extremoz, é isso que eu ia falar. Extremoz com Z no final, né? Isso, Extremoz, é a cidade portuguesa, né? Exato, Extremoz com S. .com.br. Exatamente, Z no final, .com. Não é .br, não, é .com. Não, se puser Extremoz lá, aparece que não tem Exatamente, outro. só botar no não Google. vai Ele ter está à outro. venda e ele vai ser lançado, acho que em dezembro ele está com o lançamento previsto. Bom, já estamos em dezembro. Já estamos em dezembro, praticamente, né? Em dezembro ele vai estar sendo lançado e vai para livrarias, aí como livro físico e provavelmente alguns e-books em algumas redes virtuais também, né? Que legal. Bom, eu espero que você ou o Sérgio me mande um exemplar para eu divulgar na minha coluna impressa. Certamente. E mostrar aqui para o meu pessoal. Vou mandar um para você, não tenha dúvida. É Vai que nem ser... eu ainda tenho, eu ainda não recebi. Ele teve um longo período de revisão, diagramação, produção de capa. Eles são muito criteriosos, eles não... Muito Os criteriosos. livros deles são muito bem. Muito e agora criteriosos. me fala do primeiro lá. Não precisa contar aquela história toda. O Herança Viva, ele tem O Herança Viva é muito interessante. Ele é interessante. Não, desculpe te interromper de novo, prometo que vai ser a última. Não é um acontecimento muito assim, invulgar. Não é invulgar. Mas o legal é que é real. Você vivenciou isso. Eu começava a colecionar aquelas histórias, eu falava assim, mas eu não conheço uma história dessas, eu nunca vi uma coisa assim. Nunca vi isso acontecer com alguém. Eu tinha que escrever um livro. Aí eu resolvi colecionar e transformar o livro num prefácio, numa coleção de dados, mas conforme eu fui, eu falei, puxa, eu podia romantizar isso aqui, transformar num Primeiro livro. ele virou um diário, né? Depois você romantizou. Exatamente, eu tinha tudo colecionado, eu falei, eu vou ficcionar isso aqui, eu vou transformar isso aqui num livro. Transformei num livro. Mas conta um pouquinho da história aí, vai. Não precisa contar tudo. Bem, é uma história o livro é... o livro ficou tem quanto? grosso. Umas 400, 500 páginas? Tem 400 páginas em espaço simples, então ele é grande. É grande? Ele é Nossa, grande. Ele é um livro que ficou grande. Esse eu recebi. Isso você tem. Esse você tem, exatamente. Esse eu recebi. O livro Herança Viva, ele saiu dessa experiência familiar pessoal, onde eu descobri aos 40 e poucos anos que eu tinha uma irmã, fruto de um relacionamento anterior do meu pai com uma camareira italiana na época que ele morou em Nova York. Nova York não, em Massachusetts, desculpa. Ele era MIT? Ele era MIT, ele fez o MIT. Uhum. O que aconteceu? Ele saiu de lá e não quis saber mais dessa filha, veio, casou, teve seus filhos aqui no Brasil, eu e meus irmãos entre eles, claro, né? E o que aconteceu depois? Eu vim a saber que essa mulher existia porque ela entrou em contato comigo por causa do sobrenome e por causa de um segredinho que está no livro aí, uma pessoa que me conhecia, que fez um contato, uma ponte, não sei o quê. Só que essa senhora, ela foi adotada por uma pessoa muito importante no governo da Itália, o ministro da Cultura, da época dos anos 60, 70, não sei exatamente, não sei dizer aqui exatamente que época. E ela, ao se separar do marido, que era de uma família mafiosa, ela precisou de apoio
especialmente de um apoio consanguíneo, porque ela queria dar o troco nos cunhados que queriam espoliá-la. Mais ou menos a história basicamente é essa. Precisava ser comprovadamente consanguíneo, por causa de leis italianas, uma coisa bastante complicada. Eu não vou nem tentar explicar aqui, porque parece que na Itália existe uma lei que obras de arte relacionadas à cultura local não podem ser colocadas em mãos não herdeiras. É uma coisa mais ou menos desse gênero. Eu topei tudo. O que eu não sabia é que esta mulher, apesar de riquíssima, ela sofria de um problema sério de saúde chamado distimia. Você já ouviu falar? Distimia é uma depressão crônica. Uma coisa que leva a pessoa à mais profunda escuridão. É uma depressão sem fim, uma depressão horrorosa. Eu fiquei sabendo disso. Porque a depressão por si já é um horror. É um horror por si só. Então, imagina uma que é crônica. Então, ela sumiu por alguns anos, depois ela voltou, depois ela sumiu de novo, voltou, agora ela está sumida. Então, eu não sei o desfecho da história. Ela existe ainda? Ela existe, ela está viva, mas ela está internada. E você foi para a Itália conhecê-la? Eu ia para a Itália. Eu ia para a Itália conhecê-la, está no livro, na parte autobiográfica. Eu ia para a Itália, mas eu tinha pedido para ela, eu falei, olha, eu não quero saber de problema com mafiosos. Eu tenho família no Brasil, eu tenho filho, eu tenho uma esposa, eu tenho coisas para cuidar. Eu não quero problemas com máfia, por favor. Né? Aliás, com ninguém a rigor, né? Com ninguém a rigor. Quanto mais com esses caras. Por favor, eu não quero encrenca com mafioso. Aliás, eu e ninguém quer encrenca com mafioso, né? Bom, o que aconteceu? Uma semana antes de eu ir, houve um planejamento. Ela me mandou passagem, me mandou uma série de materiais. Nós trocamos diversos materiais sobre meu pai, sobre mim, inclusive, para ela poder dar entrada numa papelada. Ela tirou a papelada. Eu tenho, não cidadania, mas eu tenho documentação italiana. Ela providenciou para mim. Isso eu tenho, está guardado, está lá. E, enfim, o que aconteceu? Eu estava com tudo pronto para a Itália alguns anos atrás. Ela não aguentou e foi fazer uma futrica para os mafiosos que tanto a perseguem, né? O que aconteceu é que eles ficaram furiosos, pegaram o advogado dela, deram um esquenta no rapaz. Deram um aviso. Deram um esquenta, ela ficou preocupada, eu fiquei mais preocupado ainda e falei, olha, você me desculpa, mas eu não vou. E não fui. Fiquei por aqui e prometi no futuro a gente se encontrar. E depois de alguns anos eu fui a Munique, em 2014, ano da Copa, do 7-1. Não precisa falar, né, pô? Tá tão bom o programa, vamos acabar com isso. Mas é um marco para mim, porque exatamente. Não é só para você. Para todo brasileiro é uma tristeza sem tamanho. Seguramente. E eu fui a Munique e tentei visitá-la, mas não foi possível, porque ela estava internada e ela não quis me ver. E aí eu voltei, ela falou que tinham coisas muito importantes para me contar, que ela ia me incluir no testamento, enfim, tem uma história fantástica. Isso aí está intercalado no livro, isso tudo faz parte do livro. Quer dizer, quem lê vai saber de como é essa história, porque a história não acaba. Isso que eu ia falar, a história ainda não terminou. A história não acaba, porque vai terminar. Ela está viva. E eu espero que não seja na horizontal, por favor. Nem horizontal de jeito nenhum. Não, nem a dela, né, pô? Não, mas ela é mais velha que eu, ela tem esse problema sério que consome o físico. Eu andei pesquisando sobre psicologia, psiquiatria, e um amigo meu psiquiatra falou que é seríssimo, que é uma doença que mata. Bom, normalmente a depressão pode levar o cara ao suicídio. A depressão por si só pode levar a uma obsessão suicida, né? Exatamente. Agora, a distimia, ela drena as energias da pessoa. É horrendo. É horrendo. Que horror, né? É horrendo. É o tipo da coisa que a gente não deseja para o inimigo, né? Não, realmente não. Mas eu escrevi o Herança Viva e eu apresentei para algumas editoras, tudo. Recebi respostas negativas. Isso é normal. Normal. Mas é normal, né? Normal. E aí, quando eu conheci o Sérgio Pereira Couto, que levou o meu livro para a editora Estemos, ele gostou do meu trabalho.
E eu continuei escrevendo. Eu tinha projetos já. E eu escrevi mais alguns livros e publiquei esses livros de forma independente na Amazon, que é a plataforma digital mais popular, e também em algumas plataformas. Esse teu viés literato que você acabou eclodindo, né? Você já tinha, como você falou, que tinha algumas coisas guardadas lá e tal, dormitando, esperando o momento da eclosão ali, exatamente. Né? Você tem algum muso ou musa inspirador? Tem alguma fonte assim que você fala, não, esse cara, nesse eu me inspirei para o meu primeiro ou para os meus primeiros passos? Peter, que eu li muito. Eu sempre li demais, assim. Eu sempre fui um assíduo leitor. Já é uma boa fonte de inspiração. Então, eu, por exemplo, eu me comparo, assim, eu acredito que a minha forma de escrever, o meu estilo, ele é incomparável. Porque eu tive uma formação muito diferenciada. Eu fui filho de militar, criado na ditadura, engenheiro, então eu tenho um estilo muito objetivo de escrever. Eu não sei fazer rodeios e floreios, eu não sei fazer muitas ilações psicológicas, eu sou meio direto na minha forma de escrever. Eu conto uma história, da forma que eu acho bacana de contar. Eu fui, assim, bastante influenciado, eu acredito, por Graham Greene. Não sei se... Graham Greene. Sim. Né, que é um escritor inglês. Eu sou obrigado a falar que sim, é claro. Né? Eu gosto muito das obras de Graham Greene, eu gosto muito de Humberto Eco, eu gosto muito de Gabriel Garcia Marques, Garcia Lorca. Justamente, você é bem... não tem um viés definido. Né? Não, é por isso que eu falo que o meu estilo, ele é só meu, eu não copio de ninguém, eu não tenho uma fórmula mágica para escrever um livro. O meu livro, ele brota da disciplina, porque eu tenho uma regra cuidadosa para escrever, ele brota da disciplina e da criatividade. Mas quando você fala brota da disciplina, quer dizer que você, por exemplo, eu tenho amigos que fazem isso, tá? Não estou ironizando o teu modo de se expressar. Tá bem. Mas ele começa a escrever, o Luiz Eduardo Mata é um deles. Ele começa a escrever às 9, para as 11, volta às 2, para as 17, ponto. E não escreve mais. Eu não sou tão disciplinado assim. Mas ele escreve 3, 4 livros ao mesmo tempo. Ah, não. Eu escrevo um de cada vez. Não, nada contra. Né? Cada um é cada um. Claro, cada um é cada um, é lógico. Agora, o que acontece é que eu sou muito criativo, eu sempre fui muito criativo. E outra coisa, eu registro. Como é que você pode... Você é muito assim, diametral, né? Como é que você pode ser muito criativo se você tem um viés disciplinado? É quase uma dicotomia isso. Mas a formação ela te enquadra para ser daquele jeito. Agora, a tua cabeça é livre. O seu pensamento, ele voa. A criatividade... E você dá vazão. Eu dou vazão, eu vou na boa, tranquilo. Eu vejo uma coisa que me inspira, eu registro aquilo. Em algum lugar aqui eu registro e aquilo lá eu vou desenvolver. E não esquece, você não precisa escrever. Não esquece. Um exemplo disso é esse aqui, Mistério do Mar. Esse livro aqui é o meu terceiro livro, que eu trouxe para você, inclusive. Obrigado. Ele fala da história de uma mulher que teve uma visão esotérica. É um livro semi-fantástico. Eu sempre tive a impressão que eu via um homem saindo do mar. E é por aí que rola esse livro. É um livro sobre uma mulher que viveu atormentada pela paixão impossível por esse homem. Que interessante. Tipo esse que você trouxe aqui, o Histórias Líquidas? Esse é o meu segundo livro. Um rapaz procura por... Você nunca havia me falado dele, então eu... Não Um falei. rapaz procura por sua sanidade navegando pela fluidez das histórias que encontrou. Esse aqui, pelo menos, já tem uma fonte mais palatável para ler, né? É que ele está em espaçamento. Que o primeiro lá, o Herança Viva, Herança Viva. É que ele ia ficar muito gigantesco se eu não fizesse daquele jeito. Se eu não reduzisse, ele ia ficar com 600 páginas. Pois é. Eu acho muito chato ler um livro tão longo. Eu não aguento. Eu não quis, eu falei, não vou deixar. Não vou entregar para os outros. Tem figura. Eu não vou entregar para os outros uma coisa que eu não quero ler, né? Bom, e esse aqui, a história é muito interessante, porque eu conheci um menino superdotado que tinha problemas mentais. Uma coisa inacreditável. E eu me inspirei e escrevi um livro. Mas que tipo de problema?
ele tinha surtos. Ficava Como louco. esse aqui. Esse aqui também tem surtos. É inspirado nele. Era um menino assim que comparável a um pequeno Einstein. E é isso que eu ia te falar. Quando eu era garoto, também tinha uns caras, um cara, aliás, absolutamente diferenciado. Então nós chamávamos eles de louco. As nossas mães não permitiam. Pra você ter ideia, o cara tinha 14 anos de idade e hipnotizava pacientes no dentista que não podiam receber anestesia. 14 anos. Sim, Pô. sim. 14 anos. Sim, tem E disso o cara também. lia feito maluco. Então ele tinha porque informações. é o mundo deles. Ele tinha, e Ele não era. consegue interagir com o mundo ao redor. Não, ele tentava interagir conosco, Tenta. mas as nossas mães não permitiam, Não, porque ele era louco e tal. não Não é permitia. que ele era louco, ele era muito acima da nossa Exatamente. possibilidade Mas é de a tal entender. história, a loucura e a genialidade Estão ali, né? Para e passo. são par e par, né? Então essa é a história desse livro. Meu caro, Histórias líquidas. papo para muitas horas, né? São muitos livros, né? Ainda tem os que estão concorrendo ao prêmio Kindle, né? Eu coloquei 2 últimos que eu escrevi, que eu registrei na Amazon para concorrer ao Conta aí, prêmio a Kindle. gente pode votar, É o- como que é? Não. Não Sabe? tem como o público interagir? Tem, Eu não sei claro. se prêmio Kindle, então como é que a gente O faz prêmio pra ti? Kindle é um prêmio estabelecido pela Amazon para livros que se destacam ou que têm um diferencial segundo o julgamento deles. E eu publiquei 2 livros no prêmio Kindle que estão concorrendo, que vai ser agora em Quais são? Qual é dezembro. o título? Um chama-se O Ecos de uma Lenda. Ecos de uma Lenda. É o Ecos de uma Lenda. É um livro muito interessante, surpreendente, uma história inacreditável. E tem um outro que se chama Despertar. Esse é um livro fantástico, O Ecos de uma Lenda, porque ele fala de uma história um pouco fantástica. Eu, apesar de muito realista, eu também Navega por essas navego águas. pelo fantástico. Para eu gosto. andar nas histórias fluidas. Exatamente, líquidas. Líquidas. Nas histórias. E o Despertar Obscuro, ele é basicamente um livro espiritual, porque ele fala de um rapaz que foi absorvido por um espírito de um policial. É uma coisa muito louca. E ele vive situações assim. Ele é absorvido ou ele recebe o espírito do policial? Ele é absorvido pela metade, porque ele tem uma vida que é interferida pela vida, pelo espírito que o possui. É um livro muito bom, é um livro bastante Eu percebo interessante. que você é muito modesto, né? Olha, eu parto. Todo mundo está percebendo, ele é muito modesto, é muito bom, mas é modesto em demasia, ele não fala dele nunca. Eu parto da seguinte prerrogativa: eu li muito, eu li demais. Não, tá certo. Inclusive científico, eu sou engenheiro, Não. uma formação chata, porque engenheiro é um cara chato por Quem natureza. não é engenheiro, acha o engenheiro chato. Mas engenheiro é chato. Assim como o engenheiro, acha o advogado chato. Né? Escuta. O arquiteto, então. Mas Bom, você me perdoe a brincadeira, Não, essa é a tônica do nosso momento e eles entendem isso perfeitamente. E o momento, agora falando sério, o momento foi feito para isso, para você se promover, para você se mostrar, porque normalmente a gente não tem espaço na grande mídia. Então, este momento foi criado com esse intuito, um intuito que nós estamos levando avante já há quase 12 anos, e queira Deus e as forças benfazejas do universo que continuemos nesta balada. Mas nós todos, os pequenotas todos, desejamos para você muito sucesso, melhorou a continuidade do sucesso, vem dizendo, e que, olha, as portas estão sempre abertas para você, para todos os teus novos fluidos, acontecimentos literários, suas erupções literárias, que, olha, que continuem, que fluidifiquem, que frutifiquem e que, olha, insisto, nós e toda a equipe estamos aqui, eu estou inteiro à disposição. Tá bem, eu agradeço muito pela oportunidade, para você, para o público, para todo mundo que vai nos assistir, né? E muito obrigado pela chance de estar trazendo meu trabalho e estar me apresentando como autor. Você que está nos dando a chance de conhecer uma bela pessoa que você é e que você consiga encontrar a tua meio-irmã. Olha, e que você volte vivo de lá, né? Vivo ou pelo menos Vou inteiro. Vou voltar vivo para contar o resto. Vivo e inteiro. Inteiro. Pessoal, eu quero, antes de terminar, efetivamente, agradecer novamente a nossa técnica maravilhosa, diga-se de passagem,
que sempre nos colocam em contato com vocês. Mais uma vez a Sérgio Pereira Couto, pela introdução do nosso amigo José Wayne, que é um escritor emérito e que tomara esse país consiga reconhecê-lo como o valor pelo valor que ele tem. E, naturalmente, a todos vocês pela presença, pela companhia, pela audiência. Maria Estela Guedes, que a partir do seu site www.com nos insere em todo o universo lusófono e nos dá uma grande audiência, principalmente muito gabaritada. Você será visto em todo o universo lusófono a partir de Lisboa. Muito bom, muito obrigado. Pessoal, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, obrigado.